Boa noite a todos que forem chegando aí. Vamos começar a live agora. Lindo Menck. E vamos bater um papo sobre o plebiscito de 93. Boa noite. Boa noite, meu caro Deolindo. Tudo bom? Como está o meu jovem Davi? Me ouve? Bem, lhe ouço bem. Ok, maravilha. Seja bem-vindo, então, ao Instagram do Movimento Brasil Monarquista. Eu já Obrigado. coloquei aqui atrás nossa bandeira do nosso glorioso Círculo Monárquico de Uberlândia para a gente bater um papo bem bacana essa noite aí. Maravilha, maravilha. Estão me ouvindo bem? Te ouço bem também. Ótimo, maravilha. Bom, então antes da gente iniciar, vamos só aguardar aí uns 2 minutinhos para entrar mais gente. Sim, Deixar o pessoal entrar um pouquinho aí para curtir nosso bate-papo. yes. Muito bom. Tá tudo bem por Alegria aí? estar aqui contigo. Alegria minha também. Então vamos dando as boas-vindas aí pro pessoal que está entrando, né? Sem dúvida. Entrou aqui já o Herdeiros do Alborguete, Lucas Felipe, Tayane Cardoso, Severino Guedes, Aleph Denilson, Lucas Mantegaza, Marcela Barbosa, Wilson Maschi, Fabrício ERS, Neiva Gutierrez, Ave Império. Sejam todos bem-vindos. João Vitor, João Santana Henrique, Machado FVM. Esperar só mais um minutinho para a gente começar a nossa conversa. Certo. Tá em Brasília ainda? Ainda estou em Brasília. Eu devo voltar para Ok. Uberlândia esse fim de semana agora. Fim de semana? Talvez no comecinho da semana que vem. Legal. Eu tive... Então entraram aqui agora Marcelo Dual e a Duda Cap 38. Mais Está sendo uns 20 gravada a segundinhos nossa... aí. Está sendo gravada já ou vai começar a gravar ou não vai gravar? Vai gravar ela. Nós estamos ao vivo e após a live depois de alguns segundos, já fica salva para o pessoal poder acompanhar. Quem não pôde acompanhar ao vivo pode assistir depois. Mas Jéssica Rodrigues entrou agora, seja bem-vinda. a minha pergunta já começou a gravar? Sim, já estamos gravando. Tá, na hora que começa a live já começa a Sim, gravar, né? Tá. isso. Bom, então vamos dar início, né? Antes de nós entrarmos no mérito da questão, do nosso assunto, né? Eu gostaria que você dissesse duas coisas para o pessoal que está nos acompanhando e que vai nos assistir depois. Primeiro, como surgiu seu interesse pelo tema monarquia? E segundo, como nasceu o Círculo Monárquico de Uberlândia, do qual eu tenho a honra de ser cofundador e vice-chanceler, e você é o nosso glorioso chanceler. Obrigado pelo glorioso. Olha, quando era moleque, como todo mundo, a gente aprende na escola que a monarquia, que houve um avanço quando a gente saiu da monarquia para a república no Brasil. Eu estava no primeiro ano do ensino, hoje, ensino médio, né? Naquele tempo tinha outro nome, e daí eu fiz uma redação, o professor de português mandou fazer uma redação, e eu sempre gostei de história, então fiz uma redação que foi muito elogiada, porque eu dizia nela que o Brasil tinha passado por vários sistemas políticos, por várias formas de ser governado, né? Ele foi colônia, depois foi reino, depois foi império, e finalmente era república. E por isso ele tinha experiência de todos esses sistemas e por isso ele tinha escolhido o melhor.
né? O professor ele foi meio reticente, elogiou a redação em si, disse o conteúdo que cabe a um professor de história analisar. Eu estou analisando aqui a forma como você escreveu, não fugiu do tema, etc, 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 etc. Por que eu estou falando isso? Porque, olhando para trás, como é que a gente é doutrinado, né? Eu tive uma época que achei que a República era melhor. Mas eu sempre gostei de história, sempre gostei de ciências humanas, tal. E daí eu continuei estudando, 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 até que eu não me lembro exatamente quando, mas eu comecei a perceber que as coisas no Brasil não funcionavam tão bem assim. E depois eu começo a perceber que houve época em que as coisas funcionavam melhor. E à medida que o tempo foi passando, eu fui me aprofundando no assunto, estudando um pouquinho de república, um pouquinho de monarquia, um pouquinho disso, daquilo, daquilo outro, e cheguei à conclusão que o Brasil estaria muito melhor se tivesse deixado a Dona Isabel assumir o trono e depois, na sequência, os demais. Até porque, sim, eles são importantes, eles influenciam tal, mas quem governa de verdade é o parlamento. O imperador cada vez mais ia ter só o poder moderador, tudo indicava. Eu sei, não existe sim em história, mas tudo indicava que se a gente tudo indica que se a gente tivesse continuado na monarquia, a gente teria uma democracia pujante, um sistema parlamentarista no qual a gente consegue cobrar muito mais dos governantes, dos políticos, passa a ser interessante para os políticos. O que me agrada no parlamentarismo é isso, é interessante para os políticos fazerem o bem da população, trabalharem para o bem da população, né? Hoje, na República Presidencialista, o político pode se dar o luxo de trabalhar para si mesmo. Ele vai trabalhar para a população se ele for um cara legal. Mas o que sabe? Mas um cara que não for, não seja legal, ele não tem nenhum estímulo maior para trabalhar para o povo. Na monarquia, ele tem todo o estímulo, porque senão ele perde o cargo. Você tem um poder moderador que simplesmente convoca a eleição a qualquer momento que as coisas não estão funcionando. Quem vai decidir de verdade se o indivíduo vai continuar no seu, aspas, emprego, né? Na sua posição, é a população. O poder moderador convoca a eleição. E daí o povo decide se aquele cara deve continuar ou não no cargo. Quer mais democracia do que isso? Ou seja, você tem uma eleição a qualquer momento, não a cada 4 anos, pode ter uma eleição a qualquer momento. Você tem que estar sempre preparado para uma eleição, você tem que estar sempre trabalhando para o povo. Hoje a gente trabalha a cada 4 anos, só para a próxima eleição. Tá? O prefeito, ano de eleição é ano de inauguração. Pode olhar agora, nós vamos ter eleição daqui a pouco. Todas as cidades, a nossa Uberlândia e todas as cidades do Brasil, estão cheias de inauguração. É como aquele estudante que estuda para a prova, só estuda na véspera da prova. Durante os meses que não tem prova, ele fica quieto. Na véspera da prova, ele roda à noite. Os nossos prefeitos, nossos políticos também são a mesma coisa. Eles passam 4 anos fazendo nada. Na véspera da, aspas, prova, né, da véspera da eleição, daí eles acordam. Passou a eleição, daí deita em berço esplêndido de novo. No caso da monarquia, seria como um professor que dá prova surpresa. Você tem que estar estudando todo dia, porque você nunca sabe quando vai ter prova. Sabe? Sempre pode ter um motivo para haver uma eleição. E daí você tem que apresentar alguma coisa para a população. Não dá para apresentar para a população quando você não sabe quando vai ser eleição, exceto se você estiver trabalhando todo dia. Então, para se manter no cargo, para você ter chance de continuar como representante do povo, ter chance de continuar como político ativamente, você tem que estar trabalhando para o povo. Olha que diferença fantástica. Tem mais diferenças, tá? Tem muito mais. Então, quando eu percebi esse tipo de coisa, daí eu digo, é por aqui mesmo que a gente tem que ir, a gente tem que divulgar isso. Se não der para minha geração, dá para a próxima, mas a coisa tem que funcionar e o Brasil tem tudo para ser o melhor país do mundo. Por isso que eu... Ah, e como surgiu o Círculo? Bom, o Círculo foi o seguinte, naqueles movimentos de direta já, é, a gente, eu saí com uma bandeira da monarquia no centro de Uberlândia, né? E isso chamou atenção.
Estava todo mundo brigando contra a Dilma e eu estava lá com a minha bandeirinha do Império O Brasileiro, impeachment da Dilma, né? no impeachment da Dilma, exatamente. Eu estava lá, eu não sou muito favorável, não era muito favorável ao governo da Dilma, aliás, não era nada favorável ao governo dela, então eu saí com a minha bandeirinha lá, aquela bandeira bonita que eu acho, pelo menos eu acho linda a bandeira do Império, bem mais bonita que a nossa atual, e saí com ela. Estava todo mundo com a bandeira brasileira, isso chamou atenção. Chamou atenção, repórteres vieram conversar comigo, jornal, televisão, etc. Tal, dei entrevista tal, e apareceu. E as pessoas descobriram, tem um maluco ali que é monarquista. Peraí, mas eu também sou. Então, algumas pessoas me procuraram. Tá? Entre elas tinha um rapaz, eu sou horrível com nomes, pelo amor de Deus. Ele vai saber agora que é Jonathan. E daí, Jonathan, sei. exatamente. Daí o Jonathan, ele apareceu, ele tinha já alguns contactos, aí a gente se reuniu com mais algumas outras pessoas, e daí eu nem me lembro direito quem é que teve contato com um cidadão, eu não me lembro quem foi, que trouxe o contato, não me lembro quem foi, mas uma das pessoas trouxe contato com um médico de Montes Claros, tá? Um cara, um monarquista raiz mesmo, um cara fenomenal, tá? E esse cara fundou o nosso círculo, porque ele trouxe tudo que a gente precisava para fundar o nosso círculo. Ele nos apadrinhou, Dr. Ezequiel. Tá? Nós devemos muito ao Dr. Ezequiel, que sempre nos ajudou, é uma pessoa fantástica de Montes Claros, mas que tem vínculos com Uberlândia, sabia disso? Ele estudou em Uberlândia, né? E tem Sim. parentes em Uberlândia, e toda hora ele está em Uberlândia também, sabe? É quase que uma segunda cidade dele, quase que a segunda casa dele. Talvez até seja Ele mesmo. quase que é um membro honorário do nosso círculo, né? Exatamente, ele é um membro honorário com muita honra mesmo, né? Para nós, né? Então ele tem nos ajudado sempre. O cara é fenomenal, uma cabeça muito boa, sabe? Eu realmente gosto muito dele. Legal. Então, vamos agora entrar no tema da nossa live, né, que é o plebiscito de 1993. Conta para nós um pouquinho, Deolindo, como que você entrou nessa história de contribuir com a campanha em prol da monarquia parlamentarista no plebiscito de 93. Aliás, se você quiser contextualizar um pouco como se deu esse plebiscito, né, fica à vontade. Tá. Bom, eu morava em Uberlândia e eu já era monarquista, já defendia a monarquia, tá? Eu sempre defendo e coloco, eu faço questão de dizer para todo mundo o que eu penso. Tem gente que esconde aquilo que pensa, eu faço exatamente o oposto. Sabe por quê? Porque se eu estiver errado, e eu posso estar errado em algum aspecto, em vários aspectos daquilo que eu penso, as minhas conclusões podem estar erradas, óbvio, eu sou humano, tá? Se eu estiver errado, alguém pode vir a me corrigir. E se alguém me corrigir, eu melhoro, eu cresço. Então, eu faço questão de colocar à prova tudo que eu acredito, nos temas mais polêmicos, sabe? Aborto, religião, sistema político, a monarquia, a república, etc. Todo mundo sabe o que eu penso. Tá? E daí veio o plebiscito. O Cunha Bueno era deputado federal por São Paulo e na Constituinte ele disse, caramba, faz quase 100 anos, né, que acabou a monarquia, todas as forças políticas agora, com o fim dos militares no poder, todas as forças políticas agora podem entrar podem se manifestar e nós vamos deixar os monarquistas de fora. Os monarquistas são uma força política, pode ser, são proscritos há quase 100 anos. Ele falou isso com outras palavras. Ao mesmo tempo, o príncipe Dom Luís escreve para os parlamentares, colocando também a sua versão, dizendo que é um absurdo o pessoal
ficar fora os monarquistas ficarem fora da política, sendo proscritos, ilegais. Era inconstitucional você falar em monarquia no Brasil. Bom, quando ele conseguiu colocar essa possibilidade de nós voltarmos a ter uma monarquia no Brasil, me interessei, sabe? Minha anteninha levantou lá, caramba, peraí, tem coisa boa no ar. Só que, obviamente, foi assim, tá, nós tivemos até 5 anos, poderíamos ter levado mais a sério, mas fazia 100 e tantos anos que eu... não era 100 e tantos anos. 89 para 93, fazia 100 e tantos anos que não se falava, não se podia, ninguém falava em monarquia no Brasil. Então, foi assim, de uma hora para outra, nós temos uma votação. Sem dinheiro, sem nenhum dinheiro. Eu tentei entrar em contato com os monarquistas. Quem eu encontrei pela frente foi o pessoal de Petrópolis. Me aliei a eles, eu fui a Petrópolis. A campanha começou de verdade em dezembro de 92. Até então era só uma pessoa falava aqui, uma pessoa falava ali, não sei o quê. O plebiscito estava marcado para 7 de setembro, pela norma constitucional. Então, todo mundo pensou que o plebiscito seria em 7 de setembro, se planejou uma campanha para 7 de setembro, se começou a ter debate, sabe? Debate no Brasil inteiro, e esses debates foram se avolumando, não sei o quê, e de repente eles jogaram o plebiscito para 21 de abril. Sabe por quê? Jogaram para 21 de abril porque estavam com medo de perder. A República estava com medo de perder. Em todos os debates, o problema é que os debates foram poucos, muito poucos, mas em todos os debates que eu ouvi dizer do Brasil inteiro, eu comecei a ter contato com os monarquistas do Brasil inteiro, onde tinha debate a gente ficava... Quer dizer, onde tinha debate eu ficava sabendo, é exagero, mas todos os debates que eu ficava sabendo, quem se dava bem no debate era quem ia defender a monarquia. Isso foi assim também em Uberlândia e Uberaba, onde eu estive presente. Tá? Então, foi assim que a coisa aconteceu. Infelizmente, a gente não teve tempo, mas tinha argumento. Os argumentos eram muito fortes. Teve uma senhora, porque, como eu disse, eu ficava falando para todo mundo que eu defendia a monarquia. Né? Então, teve uma senhora, uma jornalista, que chegou para mim e falando... Ela veio meio que... Eu não me lembro o nome dela, mas a figura dela está na minha cabeça até hoje. Ela veio falando para mim que não tinha muito sentido essa história de monarquia, não sei o que e tal. Começou a conversa e eu comecei a conversar com ela. Tá, e expus por que o Brasil deveria voltar a ser monarquia. Falei, ela anotou algumas coisinhas, tal, muito obrigado, foi embora. Daí veio um príncipe a Uberlândia para ajudar a fazer campanha. Esse príncipe, ele era primo do rei da Espanha. Quem era rei da Espanha naquele tempo era o pai do atual rei. Tá? Primo Dom Juan Carlos, né? Exatamente. Primo de João Carlos e morava na Espanha, mas descendente da princesa Isabel. Né? Então ele veio, passeou pelo Brasil, defendendo a monarquia e tal, e ele se encontrou com essa repórter. Quando ele se encontrou com a repórter, teve uma conversa com ela, quando terminou, que eu ciceroneei esse príncipe em Uberlândia e Uberaba. Então, quando terminou, ele veio conversar comigo. Poxa, mas ela é bem monarquista, né? Eu digo, Eu não sabe, ela mudou depois, ela não falou para mim que tinha mudado. Mas quando recebeu o príncipe, ela recebeu com meu príncipe para cá, meu príncipe para lá, etc. E tal. Por quê? Porque os argumentos eram bons. Entendeu? Quando ela falou comigo, ela iniciou com uma aversão. Mas depois ela refletiu, a gente conversou e tal. Né? Então era muito fácil conversar e convencer as pessoas. Os argumentos eram muito bons, são muito bons. O problema é fazer com que, naquela época, sem internet, sabe, sem dinheiro e com a televisão contrária, como é que a gente fazia as pessoas descobrirem que existe um sistema melhor?
hoje está mais fácil. Hoje a gente está aqui conversando, muita gente vai assistir. Se esse vídeo for divulgado, pode ser que mais pessoas fiquem sabendo que existe a monarquia, que existem, aspas, doidos que querem monarquia. Vamos ver se esses caras são doidos mesmo. E daí, sabe, fica mais fácil da gente levar o Brasil para um bom caminho. Legal. E é bem simbólico, né? Essa mudança de data do plebiscito é bem simbólica, né? Do dia da independência para o dia de Tiradentes, que foi um mito criado pela República. Evidente que existiu o Tiradentes histórico, né? Mas a República forjou um mito em cima da figura histórica do Tiradentes para substituir Dom Pedro II no imaginário popular, né? E essa mudança foi bem simbólica, né? Da data da nossa independência para a data em que se comemora na República o dia do maior mito republicano, né? Não, e Tiradentes era um alferes, portanto militar. Dificilmente ele tinha barba comprida, mas eles fizeram a barba para o Tiradentes para ele parecer com Jesus. Eles criaram um herói para a República. É muito interessante isso. Eu nem condeno esse pessoal de tentar criar um herói. Eles não tinham outra alternativa. Mas que a mudança foi, a tentativa foi sim, fazer um negócio simbólico. Eles chegaram a dizer, naquela época, qual era o nome do ator? Era um ator negro. Ele chegou a E fazia dizer, né? Hã? Milton Gonçalves, não é? Eu acho que era. Foi Eu sim. Ele lembro que o chegou a Milton dizer Gonçalves ele fez campanha ferrenha pela pela República. República na época do Isso. plebiscito, né? E chegou a dizer que se voltasse a monarquia, voltaria a escravidão. Agora pensa, tá? Quem é que E acabou com a escravidão? Sabe? essa Quem é que ideia acabou com a escravidão? essa ideia ela é difundida até hoje, porque eu tive uma aluna que me perguntou, uma aluna negra que me perguntou: você defende a volta da escravidão? É de rir, né, gente? Pelo amor de Deus, Então gente. você Quem vê que é uma acabou ideia a bem escravidão difundida, foi né? a monarquia. Primeiro, quem acabou a escravidão foi a monarquia. Foi ainda no regime. Segundo, não existia uma linha no Manifesto Republicano, tá? No partido do o Manifesto do Partido Republicano, não tinha uma linha sobre o fim da escravidão. E ao contrário, como houve o fim da escravidão e como os donos de escravos, grandes barões que tinham perdido muita grana com o fim da escravidão, perderam os. Para eles era propriedade, né? Então eles viam os escravos como grana. Né? Como eles perderam muito, então, para atrair esse pessoal, se criou o boato de que, vindo a República, voltaria a escravidão, sabe? Para atrair esse pessoal. Até isso aconteceu. Bom, eu não estava presente na época, eu só ouvi dizer que isso aconteceu, deixar isso bem claro, tá? Mas eu não sou tão velho assim. O que nós sabemos é Mas que parece que eu sou, os, né? os, que muitos republicanos defendiam que, com o fim da escravidão, que os escravagistas fossem indenizados pelo Estado, né? Olha, eu vou te falar uma coisa agora, já que você fala isso. Talvez não tivesse sido uma má ideia. Não, eu não estou dizendo que a escravidão é boa, porque, e muito pelo contrário, deveria continuar de jeito nenhum. Ela não devia nem ter existido. A escravidão é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Mas, Fere a liberdade mais íntima da pessoa, né? não, ela deixa de ser gente, passa a ser um animal. Você compra, vende, troca, marca ferro quente e põe para procriar. É o que você faz com boi, é o que você faz com cachorro, é o que você faz com animais domésticos. É um negócio absurdo, sabe? A pessoa perde a, 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 a sua condição de ser humano. Agora, vamos pensar o seguinte: você compra um boi. Tem muitos, principalmente o pessoal vegano, acha que as pessoas não devem comer, não devem consumir coisa alguma animal. Eu respeito esse pessoal, sim, perfeitamente. Tá? É um ponto de vista. Mas vamos supor que eles consigam isso. E você tem um cavalo, você tem vários cavalos, que você trabalha com eles no campo, etc e tal. E de repente os cavalos são declarados livres. Você comprou os cavalos a um preço de ouro. E daí simplesmente você perde todo o seu patrimônio, é expropriado do patrimônio. Você não era um cara ilegal antes.
sabe? A lei, tipo, você fez tudo dentro da lei. Mudaram a lei e você dança, e às vezes você pode chegar em situação bem difícil, sabe? Então não era uma ideia tão absurda indenizar em alguma medida, mas também, por outro lado, era essencial que os escravos, ex-escravos, tivessem uma condição para começar a ser gente. Para começar, sabe, condição de estudo, uma condição de começar a ter negócios, montar seus negócios, instrução para eles se firmarem em negócios novos. Eles, em grande medida, foram abandonados. Tá? Teve exceções, tá? Mas, em grande medida, foram abandonados. Tá? Principalmente porque veio a República. Tudo indica que a princesa Isabel tinha a ideia de direcionar, de fazer essa transição, né, de arranjar recursos para fazer essa transição. Já vi vários textos colocando isso. Mas também os donos dos escravos tinham uma propriedade que era legal e que da noite para o dia passa a ser ilegal. Entende? E é natural que eles ficassem com raiva. Tá? É natural, é humano isso. Qualquer um ficaria com raiva. Sabe? Você batalha pra caramba, consegue uma propriedade e o governo vem. Agora, que essa propriedade é uma propriedade imoral, que é uma propriedade com milhões de problemas, mas era legal. Você tem que fazer a transição aos poucos. Sabe? E ainda que o Brasil tenha sido melhor, no Brasil tenha sido melhor do que em vários outros países, tá? Tenha sido mais tranquilo do que em vários outros países, por exemplo, uma guerra nos Estados Unidos. Tá? Se você for olhar o fim da escravidão em vários países, o negócio foi bem tenso. Tá? No Brasil, o embaixador dos Estados Unidos teve uma festa, né, com a assinatura da Lei Áurea, uma festa popular, e as pessoas jogavam flores, etc. Tal. Daí o embaixador dos Estados Unidos pega uma das flores e diz: aqui se faz com flores o que na minha terra se fez com tanto sangue. Tá? Então, isso faz diferença. Tá? Faz muita diferença. Nós, sim, fomos, em grande medida, bem melhor do que vários outros povos, mas poderíamos ter ido ainda melhor. Mas, sem dúvida, a libertação dos escravos aqui nem se compara com o processo de libertação em outros lugares. E a ideia Legal. de indenizar os fazendeiros não é a pior do mundo, não. Talvez nós não tivéssemos na República se os fazendeiros tivessem sido indenizados. Sabe? Existe a possibilidade. E teria sido melhor para todos, inclusive para os escravos. Sim. E voltando agora a falar sobre o plebiscito, como foi o envolvimento da família imperial no processo? Ou houve alguma tentativa do sistema de barrar essa participação da família imperial na campanha do plebiscito? Houve. Os príncipes não puderam fazer propaganda. O que é uma coisa muito estranha, né? Quer dizer, caramba, como é que eles não foram impedidos de fazer propaganda? As pessoas mais interessadas não eram os mais interessados, todos nós éramos interessados. Era uma coisa que beneficiaria o povo. Mas as pessoas que ficaram em mais evidência não podiam ir a público. Eles fizeram o que podiam dentro da legislação. Na época, eu não conhecia o pessoal de Vassouras. Eu só conhecia o pessoal, na época, eu só conhecia o pessoal de Petrópolis. Tá? Eu estive em Petrópolis e o pessoal, achei assim, foi quando eu conheci os primeiros membros da família imperial brasileira, que eu conheci foi nessa viagem que eu fiz a Petrópolis. Tá? E nessa viagem foi sensacional. Tinha muito velho, né, nessa viagem. O pessoal que foi a Petrópolis era um pessoal muito velho. E eu, na época, não era tão velho. Hoje eu estou bem mais velho que naquele tempo, sabia? Por incrível que pareça. Pois é, naquele tempo eu era moleque. Né? Pois é, então eu era um moleque e era o único, quase que o único moleque que estava em Petrópolis, indo lá, participando de tudo, tal, não sei o quê. Daí o pessoal veio me entrevistar, sabe? Mas não é porque o pessoal me entrevistava que me interessava, é porque existem argumentos e grande parte dos argumentos eu conhecia. Então era fácil para mim divulgar.
A família imperial, ela participou como ela pôde. Sabe? Ela não participou mais porque foi impedida de aparecer nas propagandas, foi impedida, em alguma medida, ela foi impedida de batalhar. Mas ela fez o que pôde. Pelo menos, com certeza, ela fez o que pôde. Os dois lados da família. Entendi. E você falou aí de Petrópolis e Vassouras, né? Dá uma contextualizada aí para quem tiver meio desinformado em relação a isso. O que que vem a ser Petrópolis, Vassouras, ramo dinástico, ramo não dinástico? Dá uma explicada por cima aí pro pessoal, por favor. É o seguinte, a princesa Isabel, ela teve mais de um filho. Só que na época, e de certa forma até hoje, em alguns países, inclusive na família imperial brasileira, alguns países já não agem assim, mas na família imperial brasileira ainda age assim. É, quem se casa sem fora dos padrões tradicionais, se casar entre os nobres, etc. e tal, perde o direito de herdar o trono. O filho mais velho da princesa Isabel queria se casar com uma mulher que não era, na questão de nobiliárquica, na mesma altura dele. É o Para chamado ele, por casamento questão. morganático, né? Exatamente, esse palavrão todo aí que eu me recuso a falar porque eu não falo palavrões. Tá? Eu sou Brincadeira, mais né? Palavrão, desbocado. mas morganático é feio, vai, fala sério. O nome é É muito feio. feio. O nome é feio. Então ele não É tão quis feio que tira um trono, né? tira o trono, exatamente. Então ele não fez o casamento que deveria, segundo a visão da princesa Isabel, que era uma pessoa fantástica, mas era uma pessoa da sua época. Tá? Então ela consentiu com o casamento do filho, desde que ele escrevesse uma carta abrindo mão da herança ao trono do Brasil. E ele escreveu a carta, ele fez a carta. E então ele se casou com quem queria. Ora, a herança do trono então passa para o segundo filho. Esse primeiro filho vai gerar os príncipes que moram em Petrópolis, em grande parte moram em Petrópolis. E o outro vai gerar os príncipes que moraram na cidade de Vassouras durante um tempo. Hoje estão mais em São Paulo mesmo, capital. Mas ficou ramo de Petrópolis e ramo de Vassouras. O pessoal que tem o direito bonitinho mesmo de herdar o trono, quando o Brasil voltar a ser monarquia, é o pessoal que descende do segundo filho. Tá? Por quê? Porque a carta do primeiro filho foi, sim, escrita de livre e espontânea vontade, numa determinada época em que as regras eram aquelas. Tá? Ele aceitou as regras vigentes, bonitinho, tá? Se casou com quem quis, fez tudo direitinho, então ele passou o direito para o irmão. Então são os descendentes do irmão dele que têm o direito ao trono. Isso vai dar hoje em Dom Luís, como o chefe da Casa Imperial, depois Dom Bertrand, que é irmão dele, porque ele não tem filhos, como o segundo na linha de sucessão, né? Depois Dom Antônio III, e só Dom Antônio que vai ter um filho, se casou entre nobres também, vai ter um filho, vai dar Dom Rafael, e aí vai. Tá? O pessoal de Petrópolis tem pessoas fantásticas, maravilhosas, como toda família tem pessoas fantásticas e maravilhosas, mas eles não herdam o trono se voltar à monarquia por conta dessa decisão do seu ancestral. E você disse lá no início do nosso bate-papo que Dom Luiz escreveu uma carta aos constituintes, né? Dom Luiz como você disse agora, chefe da Casa Imperial desde 1981, né? E explica aí para o pessoal o que foi essa carta e o que foi essa constituinte, para quem ele escreveu essa carta. Se eu te disse, a carta foi escrita, agora eu não me lembro exatamente, mas ela foi escrita para os constituintes, tá? E a ideia, eu nunca me aprofundei muito nessa carta na época. Eu não cheguei a conhecer direito o pessoal vim conhecer o pessoal de Vassouras bem depois, tá? Poucos anos já em Uberlândia, quer dizer, já em Uberlândia. Já agora, na época do impeachment da Dilma,
né, das BRICS. Foi aí que eu conheci o pessoal de Vassouras. Antes eu só conhecia o pessoal de Petrópolis. Tá? Mas ouvia falar que tinha essa carta e fiquei sabendo um pouco mais, então, há pouco tempo. Mas, sendo bem honesto, você acredita que eu nunca li essa carta? Que vergonha, né? E eu estou me tocando que eu nunca li essa carta agora. Sério mesmo. Isso é vergonhoso, cara. Tem que ir atrás dessa carta para ver qual é. Tá? Mas eu sei que ele escreveu para os parlamentares, né? E foi uma carta que mostrava o absurdo que era ter um grupo cujas ideias não podiam ser publicadas numa democracia. Se queria a democracia, se as visões de mundo deveriam ser liberadas, deveriam ter seu espaço, todo mundo que acreditasse deveria ter o direito de falar, porque só os monarquistas deveriam ser impedidos disso? Tá? Então, isso daí calou fundo em vários congressistas e o plebiscito foi também entre monarquia e república. Eu não sei se você sabe, mas em 1963 já tinha havido um plebiscito entre parlamentarismo e presidencialismo no Brasil. Tá? 30 anos depois, exatamente, em 93, aí vamos ter de novo um plebiscito, agora monarquia e república, além do parlamentarismo e presidencialismo. Na verdade, nós tivemos dois plebiscitos. Um era monarquia e república e o outro é parlamentarismo e presidencialismo. Foi assim que o Tribunal Eleitoral definiu. Tá? As pessoas escolheriam, de um lado, monarquia ou república e do outro lado, parlamentarismo ou presidencialismo. Poderia ter dado até, teoricamente, uma monarquia presidencialista. Tá? Mas ninguém defendeu essa ideia, não. Na época, ninguém defendeu essa ideia. Mas pela forma como foi feita a cédula, poderia ter dado uma monarquia presidencialista também, e daí o presidente do Tribunal Eleitoral na época, disse que seria uma monarquia com o rei com os poderes do presidente hoje. Não sei se era uma boa ideia, não. Acho que seria uma péssima ideia. Mas era o que estava posto naquela época. Teoricamente seria uma monarquia absolutista, então? Quase isso. Se bem, eu não posso dizer que o nosso presidencialismo ou que o presidencialismo é um absolutismo, mas seria um Mas levando presidente em conta que o vitalício. rei é vitalício, né? Seria um presidente vitalício, mas ainda assim existiria o Congresso, ainda assim existiria o Judiciário e 3 poderes independentes. Mas os males do presidencialismo permaneceriam. Então, não acho que seria a melhor das opções, não. Sabe? A monarquia é Inclusive, muito bom, mas o rei os tem dois, seu poder do imperador. inclusive esses dois impeachments que nós tivemos, de 88 para cá, mostram que o presidencialismo está fadado à ingovernabilidade, né? Agora imagina um rei vitalício sofrendo da ingovernabilidade que nós sofremos durante o impeachment do Collor e da Dilma, né? Vai depender da personalidade, da visão de mundo do cara, né? Isso é verdade. Agora tem que lembrar que o presidencialismo é um sistema excelente para os Estados Unidos, que tem outra cultura, outra história, outra geografia, outra língua, outro tudo, outra religião. Então, trazer o presidencialismo, porque funciona nos Estados Unidos, trazer para cá é mais ou menos como eu, que tenho 1,75 m, usar uma roupa que está muito bonita de um amigo meu que tem 1,90 m. Sabe? Vai ficar manga sobrando para tudo que é lado, pano sobrando para tudo que é lado. Tá? Não, ele fica bonito com aquela roupa, eu não vou ficar. Os Estados Unidos criaram o presidencialismo para si. Eles criaram para eles mesmos usarem, de acordo com a história, com um jeitão de ser deles. E eles são muito diferentes de nós. Nós precisamos de um sistema que tenha a nossa cara. Sabe? O presidencialismo definitivamente não funciona aqui. Aliás, não funciona em nenhum lugar do mundo, tirando os Estados Unidos. Só existe um país presidencialista, uma única república presidencialista no primeiro mundo. Todos os países que foram por essa vereda, todos os países que tentaram imitar o sistema estadunidense,
dançaram. Todos. A América Latina inteira. Tem países espalhados aí no mundo inteiro. Todos os países que entraram no presidencialismo dançaram. Por quê? Porque ele foi feito... Sabe aquela roupa feita sob medida? Sabe? O cara fica bonito. O alfaiate é ótimo, faz uma roupa sob medida e o cara que pega aquela roupa vai ficar bonito. Mas ela serve para aquele cara, não serve para mais ninguém. Sabe? Então é Aqui como... cabe aquela metáfora do Milor Fernandes, né? Milor dizia que o socialismo, no lugar de socialismo, a gente pode colocar mais ou menos a ideia do presidencialismo no Brasil, né? De que quando a roupa dá errado, o alfaiate faz ajustes no corpo do cliente, né? E Isso. aqui é mais ou menos isso, né? É. As pessoas aqui querem porque querem que o presidencialismo funcione, então o que está errado é o povo. Cara, tem gente que chega a dizer o absurdo, tá? É verdade que é um problema, mas chega a dizer que o Brasil não dá certo porque as pessoas são incultas. Tá, é óbvio que eu quero que as pessoas sejam instruídas, é óbvio. Tá? O meu trabalho, eu sou docente, caramba, então eu quero que as pessoas sejam instruídas mesmo. A minha vida é isso, é tentar fazer as pessoas estudarem, aprenderem, etc. Tal. Mas, cara, imagina o seguinte, eu tô gordo, tá? Eu tô obeso. Digamos que eu falei que eu tenho 1,75, de fato tenho, mas 1,75 m, mas eu tô com 100 quilos, vamos supor, tá? Mas eu vou emagrecer. Eu estou fazendo de tudo para emagrecer, eu estou com um treinador pessoal, personal trainer, né? Falar em inglês. Eu estou com dieta, eu estou com médico, eu estou com nutricionista, eu estou com tudo. Vou emagrecer. Beleza. Daí eu vou agora comprar roupa. Daí eu compro uma roupa para magro. Agora. Não dá. É... A gente precisa. A gente precisa, na verdade, de uma roupa que se ajuste ao corpo e não de um corpo que se ajuste à roupa. Tá? Exatamente. Se o meu corpo é gordo, eu preciso de uma roupa para gordo. Se o meu corpo é magro, eu preciso de uma roupa para magro. Se o meu povo é inculto, eu preciso de um sistema político e jurídico para um povo inculto. Quando o povo melhorar, e se Deus quiser, isso será logo, mas está difícil, porque o próprio presidencialismo não deixa, ou dificulta muito, tá? Quando o povo for culto, daí eu troco a roupa. Quando eu emagrecer, eu troco de roupa. Daí eu compro uma roupa para magro. Mas agora, se eu tiver gordo, eu preciso de comprar roupa para gordo. Entendeu? Ou eu me embananei um pouco na explicação? Não, para mim tá perfeito. Espero que para o povo É, também esteja. o pessoal que está assistindo aí, quem quiser fazer perguntas para o Deolindo aí sobre a participação dele no plebiscito de 93, pode deixar aí aqui embaixo nos comentários que, na medida do possível, nós vamos colocando as perguntas durante a nossa live. E, Deolindo, eu gostaria que você dissesse aí para quem possa dizer para nós assim do movimento monarquista. Ah, vocês são maus perdedores. Vocês perderam em 93 e agora ficam com essa história de monarquia de novo. Vocês vão querer um plebiscito a cada 20 anos? O que você responderia para alguém que nos dissesse isso? Primeiro, o plebiscito foi problemático porque, para começar, mudaram a data. Segundo, as condições não eram iguais de todos os grupos envolvidos. Tá? O pessoal da República tinha muito mais vantagem, tinha a imprensa, tinha dinheiro, tinha tudo. Até o parlamentarismo republicano tinha mais do que o que a gente tinha. Tá? Não dá para dizer que... Não houve fraude em 93, não vou dizer isso, está longe de dizer isso. Mas as pessoas não foram informadas. Então, as pessoas têm o direito de serem informadas sobre cada um dos sistemas. Então, nós precisamos de informar as pessoas e depois consultá-las. Aí nós vamos ter, sim, uma consulta que vale, sabe? Na verdade, cara, pensa, por exemplo, você vai fazer uma casa e não faz uma fundação. Daí a casa cai. Então, você não pode fazer outra casa?
Tá? Se está faltando uma fundação na casa e ela caiu, tá? Ela não deu certo, tá? Então o que você tem que fazer? Fazer uma casa com fundação. Não por culpa dos monarquistas, mas por culpa da situação em si, tá? Da forma como o negócio foi feito. Os monarquistas não tinham como fazer uma casa com fundação. Eles tinham que sair correndo e fazer o que desse. Tínhamos pouco tempo, e depois o tempo ficou menor ainda, muito menor, tá? De setembro passou para abril. Então, vamos à luta, vamos dar a cara a tapa, vamos ver o que acontece. Ainda assim, a gente fez muito. Como disse um padre lá na época, não, um professor, lá na época do plebiscito, logo depois do plebiscito, ele disse assim: vocês ressuscitaram um defunto. E é verdade, sabe? A gente ressuscitou um defunto que era muito bom, mas ele estava morto, porque ninguém podia falar na monarquia. Era como se fosse um defunto. E, de repente, as pessoas começaram a falar sobre aquilo. E o negócio foi tão interessante que a gente conseguiu, em todos os debates, onde eu ouvi falar de debate, que nem eu já falei aqui hoje, né, onde tinha debate, quem se dava bem, quem realmente vencia o debate, era quem defendia a monarquia. Sabe, isso aconteceu na Universidade Federal de Berlândia, aconteceu em Uberaba, aconteceu no Mato Grosso, aconteceu no Ceará, aconteceu em todos os lugares. Sabe? Era normal a gente ter a notícia de que o cara que a gente nunca tinha ouvido falar, porque as pessoas não se conheciam, mas o cara que se aventurou a defender as ideias da monarquia, esse cidadão teve um desempenho fantástico no debate em tal lugar. Sabe? Ora, se era tão bom assim o desempenho, não é justo que as pessoas tenham o direito de conhecer essa ideia e, com calma agora, realmente decidirem se a gente volta ou não à monarquia, mas depois de conhecer, não em cima de estereótipos, em cima de boatos, em cima de notícias falsas, sabe? Em cima da realidade, como é que funciona a monarquia, como é que funciona a república presidencialista, como é que funciona a república parlamentarista, quais as diferenças entre esses sistemas, por que a monarquia é diferente a monarquia parlamentarista é diferente da república parlamentarista. Isso tem que ficar claro na cabeça das pessoas, tá? Para depois a gente poder ter uma votação que realmente valha. Tá? Ainda assim, é possível que gerações futuras não pensem como a atual. Então, é natural que de vez em quando tenha alguns questionamentos. Mas, para o Brasil, eu não consigo ver questionamento em cima da monarquia. É um sistema que tem a nossa cara. Sabe? Só o fato de todos os políticos, todos, inclusive o próprio rei, serem vigiados, serem estimulados a produzir, isso é uma coisa muito Brasil, gente. Pensa comigo. Ditado popular, ele costuma revelar o espírito do povo, como o povo se enxerga. Tá? Os ditados populares são uma forma que um povo tem de expressar as suas verdades. Tá? Então, você vê aqui no Brasil, que ditados populares nós temos? Quando, entre outros, né? Quando o gato sai, os ratinhos fazem a festa. É o olho do dono que engorda o boi. Ou seja, nós rendemos muito, mas se tivermos a pressão adequada. O chefe tem que olhar o subordinado para ver se ele está funcionando. Agora, quem é o chefe dos políticos? O povo. E o povo tem condição de olhar? Não tem. O cara foi eleito hoje e a gente não tem a menor chance de saber. Às vezes nem sabemos o que o cara está fazendo. Não sabemos, às vezes, nem para que o elegemos. Certo? Então, no parlamentarismo, existe uma vigilância, existe poder moderador que vigia os outros. Mas também ele é vigiado se ele fizer besteira, qualquer coisa assim, como aconteceu agora na Espanha. O João Carlos ele teve que abdicar e subiu o Felipe. Né? E por que ele abdicou?
por pressão do povo. Por que a pressão? Porque João Carlos pisou um pouquinho na bola. Como é humano, o que é mais importante? O mais importante é o cara ficar no poder até o fim da vida? Não, o cara fazia o trabalho dele. Não fez o trabalho dele a contento, até o próprio rei pode ser substituído. Sabe? O que interessa, na verdade, é que tenha comida no prato de todo brasileiro, de todo cidadão, toda pessoa aqui no Brasil, sabe? Mesmo que ela seja estrangeira, que todos nós tenhamos uma vida boa, confortável, possamos nos expressar, que haja uma democracia de verdade, etc. A monarquia é a forma de nós chegarmos lá, a forma mais coerente para nós chegarmos a esse objetivo. Sabe? Eu não estou defendendo Legal. aqui o rei porque o rei é filho o príncipe é filho da princesa Isabel e etc e tal. Que bom que ele é filho, ótimo, eu sou filho do meu pai. Tá? Que bom que eu sou filho do meu pai, eu não queria outro pai. Sabe? Realmente eu tive o melhor pai que alguém pode ter tido. Mas o que me interessa, sabe, não é exatamente, ainda que eu ache com certeza que Dom Luiz é a pessoa indicada, tá, para o cargo, não tenho a menor dúvida com relação a isso, tá, por uma série de motivos. A monarquia no Brasil não seria uma monarquia eletiva, seria uma monarquia hereditária, seria uma monarquia com a família Bragança, Orleans e Bragança hoje, seria uma monarquia. Para que as coisas funcionem bem, dá para explicar isso, porque se gostaria de ter exatamente essas pessoas com poder moderador, etc. Dá para explicar tudo isso, tem justificativa, não são simplesmente palavras. Mas o objetivo final não é colocar um rei no trono. O objetivo final é o povo se dar bem. Sabe? O objetivo final é fazer o Brasil cada vez um país melhor. O nosso povo tem que estar bem. Esse é o objetivo. Tá? Agora, a melhor forma de se chegar a isso, sabe, sem sombra de dúvida, hoje, e dá para explicar, mas é um pouco lento, um pouco demorado, mas dá para explicar tranquilamente, é colocando um sistema parlamentarista monárquico e, sim, de preferência, com os descendentes dinásticos da princesa Isabel no trono. Legal. O Matheus de Paiva fez uma pergunta aqui que você vai poder responder como economista. Se você acredita que é possível conciliar uma monarquia parlamentarista com um Estado mínimo? Sim, sem sombra de dúvida. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente precisa de um Estado? Sim, a gente precisa de um Estado. Tem funções que o Estado solucionam e resolvem para a gente? Sim. Não estou propondo, em momento algum, uma monarquia e não acredito na monarquia como algo realmente viável. A inexistência do Estado. Agora, se existe um Estado, a monarquia é talvez um dos sistemas mais versáteis que a humanidade já criou. Nós já tivemos monarquias em todo o feudalismo, passar para o capitalismo, teve país comunista com monarquista, com monarca, tá? Que é meio estranho, é totalmente estranho, né? É meio contraditório, tá? Mas até isso já aconteceu. O Estado mínimo, no meu entender, é uma boa ideia, mas isso não tem nada a ver com ser monarquia ou república. Isso é uma opção de economia que eu tenho, que eu faço. É a melhor opção que eu vejo para o país funcionar também. Mas é um outro campo. Tá? Daí teria que explicar por que o menor Estado possível, por que é importante que as pessoas tenham liberdade de fazer o que quiserem em termos econômicos, e o resultado dessa liberdade, das suas atitudes, tem que ser atribuído a quem fez. Então, se eu trabalho pra caramba, me esforço, acordo de madrugada e tenho também perspicácia, vou fazer aquilo que realmente dá dinheiro e acabo ficando rico, aquilo é meu. E eu ainda devo virar herói para as próximas gerações olharem para mim e dizer, caramba, ele conseguiu, também vou conseguir. E daí as próximas gerações produzirem mais. Mas isso pode acontecer com a monarquia, sem sombra de dúvida. Mas são campos diferentes, entende? A monarquia também pode existir com o Estado socialista.
Tá? O Estado é socialista, e aí é uma social-democracia, uma democracia cristã, tá? E ainda assim ter um rei. Então ela é bem versátil. Quem define a parte econômica, tá? Não é exatamente o rei. Quem define é o povo. Ou quem deve definir é o povo. Eu tenho a minha ideia pessoal, também defendo um Estado mínimo, tá? Mas não é. São dois gols. Fazer um não implica em fazer o outro, mas ajuda. Tá? Entendi, legal. O Vitor Gabriel está comentando aqui que o Reino Unido, na época da Margaret Thatcher, era um bom exemplo, né, de que é possível ter uma economia liberal numa monarquia, né? Sem dúvida, sem dúvida. A dona Margarete foi, no meu entender, fenomenal. Tá? Gosto dela pra caramba. Tá? É uma das grandes estadistas do século XX, né? Sem dúvida. Tá? É, eu acho que ela fez um bom trabalho, um excelente trabalho. Bem, faltam 2 minutos para acabar o nosso horário, Já? então, Mas nem sim, começou, já. nem começou e já está acabando, caramba. Infelizmente o Instagram tem essa limitação de 1 hora para live, né? Nós já estamos no ar aqui há 50 e tantos minutos. Deixa eu só Cara, confirmar aqui quanto tempo está faltando. 3 minutos. é a primeira vez que Então, eu venho numa entrevista e foi um negócio assim tão rápido, eu pensei que 1 hora ia ser tempo pra caramba. Nem começou, já estamos terminando. Poxa, pois é, passa rápido, né? é Ficaram verdade. 2 perguntas aqui para trás, né? O, o Matheus ele complementou a pergunta anterior perguntando se, se o Estado socialista não transformaria a monarquia em tirania. Acho que a resposta é não, né? Não, não necessariamente, não. Não mesmo. Só que não dá para explicar agora O sem tempo. Rafael, agora não temos tempo para estender É. esse assunto, né? Aham. O Rafael perguntou se o Estado do Canadá é parcialmente liberal. Como é que é? Se o Estado o quê? Se o Canadá é parcialmente liberal. Ah, tá. É, de certa forma. É um Estado bastante intervencionista, mas bem menos que outros. Tá? É um paizinho. Mas não dá também para entrar nessa questão mais a fundo agora, nesse ponto. Né? Por causa Sim. do tempo. Seria uma E resposta mais longa. o Guerreiro está perguntando se a live vai ficar salva. Sim, a live vai ficar salva logo após o encerramento. 11 segundos depois, o vídeo já estará disponível no feed do Movimento Brasil Monarquista. Deolindo, suas considerações finais aí para a gente encerrar nosso bate-papo. Olha, com essa escassez de tempo, eu só posso dizer o seguinte: foi um prazer imenso, sabe? Essa minha experiência falando sobre essa minha experiência falando sobre a experiência de ter vivido 93 foi fenomenal, me trouxe memórias, a gente viajou um pouquinho também, eu falei sobre outros assuntos também, sabe? Foi muito legal, eu quero agradecer de coração o seu convite, tá? Muito obrigado e quero agradecer a todos que estão aí vendo a gente, né? Estão nos aturando aí. Muito obrigado mesmo, gente. E que o Brasil tenha, que Deus nos dê o privilégio de ter o melhor sistema possível para o nosso povo. Um povo sofrido, mas um povo fenomenal, um povo maravilhoso, sabe? Brasileiro é. Quem conhece outro povo sabe como nós somos bons. Nós somos muito legais. Obrigadão, gente. Obrigadão mesmo. E então também gostaria de agradecer a sua presença em nome de todos os coordenadores e líderes do Movimento Brasil Monarquista. E em breve nós marcamos um outro bate-papo aí sobre esse tema que tem tanta necessidade de ser difundido, Verdade. principalmente entre os jovens, né? Entre todos, os jovens também, né? Os jovens também. Gente, brigadão. Então eu agradeço também, um abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente final de semana e Ave Império. Ave Império. Isso mesmo, Ave Império. Tem toda a razão. Um Fiquem abraço. com Deus. Tchau. Amém.